quiserem buscar mais alguma informação que vocês perderam aqui nas nossas falas, vocês podem buscar lá. Bom, então, né, iniciando, né, então, essa reunião, então, como eu coloquei no grupo hoje à tarde, né, tem dois motivos, né, o primeiro deles, então, é a prof. Giovana vai passar algumas orientações importantes, né, a respeito do mês de agosto, né, algumas coisas que vão mudar ali na dinâmica do trabalho dela, e o outro objetivo, então, é esclarecer dúvidas, né, e a prof. Lisete também vai apresentar algumas coisas relacionadas, então, ali ao uso do Classroom, né, que é o nosso principal ambiente de trabalho nesse momento, né, e a cada dia eu percebo que a gente vai aprendendo coisas novas, descobrindo uma função diferente, e esse é o nosso, né, caminho, né. Então, antes de passar a palavra, né, para a prof. Giovana, bem importante, né, a questão ali da presença das famílias. Quando se fala em escola, né, sempre se destacava isso, o quanto é importante as famílias acompanharem os seus filhos, e nesse momento, isso se reforçou, né, principalmente para os alunos, né, não só para os alunos das séries iniciais, mas principalmente, né, eles precisam da presença das famílias nesse momento, né, no sentido de auxiliar na organização, no sentido de estabelecer uma rotina, além do estabelecimento de uma rotina, acompanhar as atividades, né, que o professor está postando, então, a língua portuguesa, o que a prof. Giovana pediu, né, geografia, o que precisa fazer, né, e esse acompanhamento, né, pode ser feito através ali do Classroom, né. Muito importante, além de acompanhar, se certificar, né, o meu filho, ele está encaminhando as atividades, não está, tem alguma pendência, né, e por que essas atividades são extremamente importantes, né, o primeiro motivo é porque a prof. Giovana, ela precisa dessas atividades para observar como é que está a aprendizagem das crianças, né, se elas estão conseguindo acompanhar, quais são as dificuldades, para ela poder ali planejar e organizar todo o trabalho dela. E uma outra questão, né, enquanto escola e enquanto orientação que a gente tem, né, da SEDUC, é que essas atividades, elas são a garantia da frequência, né, da frequência das crianças, da presença, né. Então, é importante que nesse momento, né, pais, vocês procurem auxiliar as crianças, não só para que elas realizem as atividades, mas que essas atividades cheguem até a prof. Giovana, né? Porque muitas vezes eu posso fazer atividade, mas ela fica lá no meu caderno e a prof. Está esperando um retorno, né? Então, da minha fala, né, enquanto coordenação, seria isso, né? A importância que vocês têm, né, na vida dos filhos de vocês agora, nesse momento, né? É mais do que sempre foi, porque principalmente a gente sabe ali, né, que o uso do Classroom, eles precisam do auxílio de vocês, né, ali para postar as atividades, para encaminhar, então, a presença de vocês na vida deles, né, é muito importante, né, sempre foi e nesse momento é mais ainda, né. Então, se certifiquem disso, né, se os filhos estão encaminhando as atividades para a prof, tá? Eu já passo a palavra para a prof. Giovana, né, para a gente não se delongar, porque depois ainda tem a prof. Lisete que vai passar, então, as informações, né, do objetivo principal dessa reunião. Bom, então, sim, obrigada. Então, boa noite a todos, né, e a todas, que bom que vocês estão aqui, muitos pais estão ausentes, é uma grande, é uma pena, né, enfim, mas talvez eles tinham outros compromissos, tudo certo, estamos gravando então, e depois vamos deixar lá na sala de português. Seja bem-vinda, boa noite, minha mãe que está entrando agora. Bom, então assim, mães porque não tem pais, né, mães. Nesse mês de agosto, eu vou mudar um pouquinho a dinâmica
tá? Ali nas salas de aula. Agora nós estamos entrando ali, nós precisamos fazer as coisas ali dentro, a plataforma já desde o dia 20 é o meio que nós temos de trabalho. Então, como vai acontecer isso? Anteriormente, eu mandava as aulas, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, vocês sabem como é, mas eu vou botar como exemplo. Eu estava mandando assim, a segunda-feira, português e matemática dentro da sala de português, por exemplo, né? Até para facilitar um pouquinho para eles irem conhecendo ali as salas de aula. Porque eles têm um horário desde o início do ano já feito, e eu vou voltar a usar esse horário, eu já uso esse horário com eles, é o mesmo horário, mas para essa forma, como eu vou fazer agora, eu vou mandar o horário para vocês para facilitar. Então, eu fazia assim, português e matemática, entrava lá na sala de português e tinha os 2 componentes curriculares ali dentro. Nesse mês aqui, nós vamos fazer diferente. Eu vou colocar as atividades, todas elas de acordo com a sua sala de aula, tá? Então, como eles vão receber o horário, que é o mesmo que eles já tinham, eles vão olhar lá, segunda-feira, português e matemática. Então, a prof vai mandar a aula do português dentro da sala de português e a aula de matemática dentro da sala de matemática, tá? Com o dia, eu vou colocar lá, a aula do dia 3/8, segunda-feira. Né? Então, vocês já sabem, tô perdido, tá? Mas que dia era segunda? Dia 13, então tá lá escrito, a aula do dia 3, português e matemática. Aí eu entro da aula para eles, por exemplo, na sala de matemática, eu escolho uma sala, né? Uma delas, não tem como. Aí entrei na sala de matemática, vou explicar para eles aquele conteúdo da matemática, ao que tem para fazer de português, e vou mostrar para eles já a aula da terça-feira, explicar também, porque como eu entro 3 vezes, né, num dia eu explico 2 aulas. E eles vão fazendo as aulas, e dentro ali onde eu estou colocando as aulas, eu já vou entrar na sala de aula rapidamente para mostrar para vocês. Dentro da sala agora, eu vou deixar como atividade. O que é isso? Vocês vão poder enviar as fotos e as atividades nessa pasta dessa atividade ali, tá? Antes vocês tinham que colocar naquelas quinzenais, lembra que eu fiz o mês passado? Só que assim, ó, fica muito, nós pensamos que fica um pouco difícil essa organização, porque aí vocês começam a acumular coisas e vocês se perdem, tá? Eu também pensei isso. E também outras profs estão fazendo, a gente trocou ideias. Então, dentro daquilo, eu tô lá no português, terminei a atividade de português, eu posso já bater as fotos daquelas atividades, se eu tive que copiar no caderno, e mandar ali mesmo, porque lá no canto direito, em cima no canto direito, vai ter escrito lá, adicionar, né? Adicionar os arquivos. Então, vai lá, bate foto, põe lá no computador, no celular, adiciono, já mando para a prof aquela aula. Aí, terminei a aula de matemática, que é de português, vou para a aula de matemática, ou vice-versa. Faço aquela atividade, já mando para a prof. Vão organizando assim, sabe? Vai ficar mais fácil, eu acredito, do que quinzenalmente nós pensamos que fica mais fácil. Eu vou entrar aqui rapidamente, só para mostrar, eu acho que eu consigo abrir aqui. Vocês, não, né? Não estão vendo? Não. Peraí que eu tenho que... Isso. Aqui, tá. Eu vou aqui. Agora, acho que foi. Foi? Tá demorando um pouco, mas já vai. Sim, tá aparecendo já. Só demora um pouquinho, mas vai. Estão vendo? Sim. Sim. Tá, então aqui, por exemplo, né, vocês entraram ali no Classroom, vocês vão aqui na sala de matemática, aqui o mural sempre vai aparecer no mural as coisas que eu coloco também, as falas de vocês, as minhas, e vocês vêm aqui em atividade sempre, tá? Sempre em atividades. Então, aqui, eu botei essas pastas aqui, né, das quinzenas de julho, que são aquelas que vocês vão pôr agora, tá? Essa aqui de baixo, aqui, eu botei mês de julho, mas pode botar as atividades da primeira quinzena. A maioria já me mandou, mas tem alunos que ainda não me mandaram pouca coisa. Então, eu dei o prazo para vocês até o dia 4/8 para postar tudo isso, porque nós temos, como a coordenadora falou, que emitir depois planilhas, né, informando sobre os alunos que entregaram, que não entregaram, para ter toda a questão da frequência e a validação do mês. Então, na segunda-feira, eles vão entrar aqui, ó,
Vocês vão entrar aqui, vão abrir a aula, e a aula agora, vocês enxergam no meu cursor aqui? Sim, pode ir mexendo. Aqui agora, ela está nesse formato aqui que é da atividade, então vocês vão conseguir me enviar a atividade aqui de dentro, tá? Deixa eu abrir aqui. Depois a Elisete vai explicar bem melhor isso aqui para nós, que é ela que é expert nisso tudo. Então, aqui, ó, aula de matemática, 3/8, segunda-feira. Aqui nós temos uma matéria nova. Eu pedi para eles já copiarem pelo menos esse pedaço aqui da explicação, tá? Os exemplos, eles não precisam copiar e nem as expressões que estão ali abaixo, que daí eu vou explicar para eles e eles podem começar a fazer comigo. Então, eu disse para eles se organizarem e já copiarem esse trecho aqui, da explicação, tá? Que daí quando eu entro na segunda... Aí, o que que acontece? Dentro dessa sala de matemática, só tem matemática aqui, tá? Da segunda-feira. Terminou de fazer, bate as fotos aqui, não tá aparecendo, depois a Elisete vai mostrar. Tem já aqui para vocês enviar daqui de dentro mesmo, tá? Agora eu vou voltar aqui, vou mostrar português. Aí, terminou a atividade de matemática, aqui, ó, aula do 3/8, que é segunda-feira, português, que é o que vai estar no horário deles, que eu vou mandar para vocês. Gil não tá projetando, tá ainda na de matemática para nós. Ah, peraí, eu esqueci. Agora tá vindo, Esqueci, tá, ali, aqui. Às vezes eu... Ai, meu Deus, e agora como é que eu volto? Vai ali na língua portuguesa, que acho que ele já abre. Ele não quer voltar. Agora ele voltou. Agora vai na atividade, porque tu tá no mural. Não dá para ficar no mural, viram só? Olha ali, ó, tem que estar na atividade. Isso aí. Agora foi. Foi. Agora vai. Então, abri a aula de segunda-feira de português aqui. E quero falar uma coisa sobre isso para vocês aqui. Olha só. Essa aula de português, diferente daquela de matemática, deixa eu carregar ali. Diferente daquela de matemática, aquela eles vão copiar e vão bater as fotos. Essa aqui é uma atividade realizada dentro da sala de aula. Eles vão ler o poema que está aqui do lado e vão lendo aqui o que é para fazer e vão assinalar aqui mesmo, tá? Vou fazer aqui dentro. Vou tirar agora, que senão vai ficar... Faz aqui. Aí vão fazendo todas elas, vão assinalando aqui, tudo aqui. Aí, aqui embaixo tem algumas de responder, eles vêm aqui, eles podem responder no lado, eles podem responder aqui embaixo, pode descer um pouco aqui, ó. Pode descer aqui, não tem problema, eles vão escrever, que nem eles estão fazendo o trabalho de religião, tá? Aí, quando terminou de fazer essa atividade aqui de português, que já é de segunda, que já tá aqui, não precisa eles fazerem agora, tá? Na segunda eu vou explicar. Aí, eles vêm, vocês pegam aqui do ladinho, no lado direito, vai ter em azulzinho, se eu não me engano, entregar, né, Elisete? Isso, até porque esses documentos, não sei se os pais estão vendo, bem lá em cima tem. A última edição foi alguns segundos, ela salva automaticamente. Então, ele vai salvando, mas nada impede também, pais, se vocês se sentirem mais seguros, de salvar isso lá na área de trabalho do computador. Tem pais que ainda têm medo de mexer nessas ferramentas que desaparecem. Então, se vocês se sentirem mais seguros, vocês vão lá no arquivo, fazer uma cópia, por exemplo, né? Ou tem o novo... Não, o novo abre o novo. E daí dá para fazer uma cópia no Word e salvar na área de trabalho, por exemplo, né? Daí vejam como vocês se sentem mais seguros, mas depois a gente fala disso. Isso, e aqui então vocês vão clicar entregar. É como o trabalho de ensino religioso que vocês fizeram, porque isso aqui eu mando uma cópia para cada aluno, e cada um faz o seu. Vocês me mandam, depois eu retorno a atividade, e essa atividade fica dentro daí do drive de vocês, ali dentro da sala de aula, tá? Então, vou voltar agora para vocês. Mostrei ali, então, como vai proceder. Lembrem que vai ser assim, atividade de matemática dentro da sala de matemática, atividade de português dentro da sala de português e assim por diante, tá? Vou mandar o horáriozinho para vocês, então, do que eles têm todos os dias de matéria. Geralmente, eles têm 2 componentes por dia, tá? Aqui também, deixa eu colocar mais o que mais que eu botei aqui, anotei para não esquecer. As atividades, então, vão ser atividades, algumas para copiar,
outras para fazer dentro da plataforma, uns formulários, que eu já fiz um formulário, né, de ciências, a maioria já respondeu, falta alunos responder o formulário, eu preciso que vocês entrem, respondam o formulário, e também que vocês façam atividade de ensino religioso, que tem poucos não, falta alguns fazerem também, mas vão fazendo, porque a atividade de ciências foi lançada na terça-feira, né, então hoje é sexta, e tem alunos que ainda não fizeram. E na terça que vem, eu gostaria de corrigir com os alunos esse formulário. Se os alunos não realizarem, eu não tenho como corrigir, então vai ficar atrasando, vai ficar atrasado, tá? Esse formulário, já falando do formulário, então, na verdade, assim, é um trabalhinho avaliativo, tá? Que não vai ser dado nota agora, nós não podemos avaliar agora, orientações da SEDUC, mas eu vou fazer as minhas anotações, separadinho ali, de cada aluno, tá? E eu vou devolver para vocês, porque não dá mais para mexer, não dá mais para editar, ele vai estar como eles responderam. Eu não posso mexer também, eu só vou fazer algum comentário lá para vocês, mas eu pretendo corrigir com os alunos, porque daí os alunos vão ver, acertei, não acertei, né? Fica aquela questão, consegui. E não vai ter nota agora, mas isso eu vou ter nas minhas anotações, junto com outros trabalhos que eles entregaram também. Tá? Só para vocês saberem. Outra coisa, o formulário, quando voltar para vocês, ele vai aparecer como pendente, mas essa questão de pendente, não se preocupem, que não está nada pendente, é porque não foi com nota, tá? Mas como a gente está aprendendo tudo isso, tá registrado, eles fizeram, tá? Eu tenho também as anotações, tá tudo certo, tá? Vamos ver o que mais aqui, já falei do horário, tô quase, aqui eu já falei do formulário. E vou fazer outros formuláriozinhos também, das outras disciplinas, né, que daí já fica alguns trabalhinhos dos conteúdos que a gente trabalhou, né, tá? E eles podem fazer com a consulta, com a ajuda de vocês, bem tranquilo. Vamos ver aqui, acho que é isso, formulário, já falei, o formulário eu quero corrigir com eles, mas quando todos fizerem, tá? E eu acho que é isso. Outra coisa, agora que eu ia esquecendo. Sobre o Xerox, eu fiz um levantamento com vocês de quem tem condições de imprimir e quem não. Tudo certo, fiz o levantamento, todo mundo me respondeu, ótimo. Só que, fazendo o meu planejamento agora para o mês de agosto, consegui me organizar em fazer apenas atividades que eles vão copiar e atividades que nós vamos fazer dentro da plataforma, tá? Então, algumas eles fazem lá, outras eles copiam. Os desenhos, coisas que tem que fazer, alguma ilustração que eu preciso para fazer, eles vão copiar, eu vou ajudar eles a organizar. Por que, gente, disso? Nós não vamos disponibilizar xerox na escola, tá? Apenas o xerox das páginas dos livros de alunos que não têm. Então, como todos nós temos livro... esqueci do livro, né? Os livros, a plataforma e a cópia, tá? Então, você faz um pouquinho de cada, sim. Ainda que nós temos livro, que ajuda bastante, né? Tem bastante atividade. Então, o que acontece? A escola está numa fase de retenção de gastos em função de tudo isso, né? Vocês sabem que a escola, o CPM não tá entrando dinheiro, a quadra está parada, então tá bem difícil também, tá? Então, nós não vamos precisar de xerox, tá? Ninguém vai precisar de xerox porque a prof vai fazer um trabalho, vai desenvolver o trabalho sem precisar de xerox, certo, gente? Tá? Então, era isso, porque semana que vem vai alguns lá buscar o xerox, daí vocês vão dizer, mas como que é? Porque eles vão pegar de livro, e os pequenininhos, daí a gente vai dar prioridade para o primeiro aninho, né, pessoal, para o segundo aninho, e os maiorzinhos a gente vai trabalhar daí um pouquinho diferente, sem o xerox, certo? Eu acho que, da minha parte, era isso. Vocês conseguiram me entender como vai ser? Que eles vão ter que entrar em cada sala de aula para buscar as coisas, conforme o horário do dia, sim, e vocês podem enviar naquela sala mesmo, tá? Pode ser no mesmo dia, depois de um dia, 2, mas não deixem passar muito, tá? Porque daí vocês também começam a se perder. E tem uma forma, né, Prof. Adri, deles verem também as atividades pendentes que eles têm, né? Isso eu não passei para eles, mas depois a gente pode também passar lá. Não. E eu acho que...
Pode falar. Porque o vídeo não chegou a ser disponibilizado ali no grupo do 4º ano, então? Não, eu não passei porque como eu estava iniciando tudo isso, né, e eles aos pouquinhos estavam colocando nas pastas, eu não estava fazendo Pode ainda disponibilizar o vídeo, que aí vocês podem entrar ali nas atividades e sala por sala e conferir, né, o que o filho tinha para fazer, né, e foi entregue. E o que não foi entregue. Quando o filho de vocês, né, ele dá uma devolutiva para a professora, lá no trabalho fica registrado, né, devolvido. Então, o que é o devolvido? É que foi para a professora. Aquilo que o filho precisa fazer vai aparecer lá atribuído. E aquilo que está atrasado aparece como pendente. O trabalho que está pendente, ele deixa enviar tranquilamente, tá? Então, se talvez, assim, vocês se atrasarem, perderem uma data, né, de um dia para o outro, vocês podem ir lá e encaminhar a atividade, só que ela vai ser enviada, vai ter uma observação, trabalho enviado com atraso. Então, seria isso, né? Atribuído, eu tenho que realizar, devolvido é que eu encaminhei para a prof, e pendente, então, é uma atividade que está ali com uma data em atraso. Mas aí depois, talvez, né, prof, essa semana eles vão começar a trabalhar de uma maneira mais, né, intensa, né, direta. E essas atividades... Adri, desculpa te cortar. Sim, não, só isso, então. E essas atividades que eles têm que editar dentro da plataforma, que nem a atividade do ensino religioso e português que eles fizeram daquele livro, eu vou colocar, eu vi que eu não coloquei ali nesse de português, depois eu vou entrar e vou editar de novo, eu vou colocar lá, editar na própria atividade, e eu também explico para eles, e se vocês entrarem, que eles não lembram, né, o que tem que fazer, porque eles têm que fazer ali dentro mesmo, tá? E depois só entrega, nessa só entrega daí. Vocês têm alguma pergunta para mim? Porque depois a Elisete, então, vai mostrar os caminhos para enviar algumas dúvidas que que nos surgiram. Uma pergunta para mim, tudo certo? Entendido? Prof? Pode falar. Que nem outro dia que eu tive aquele problema que não conseguia postar mais anexos da mesma matéria. Aí agora a gente vai conseguir postar no dia seguinte outro? Sim, porque nós estamos aprendendo também, né? Eu também estou aprendendo junto com todo mundo. E o que acontece? Eu postei lá e esqueci de dizer para vocês que tinha que juntar, porque depois na segunda vez não dava mais para entrar, e é isso que acontece. Eu junto tudo, agora nas salas de aula, né? Na sala de aula, então tu põe aquela atividade lá, bem tranquila. Botou aquela, deu. Antes, porque era quinzenal, né? Daí tu botou algumas coisas, tu não tinha mais como entrar depois. Tá bom, então. Me dado conta disso. Mas agora em cada sala tu já vai poder adicionar dentro da atividade, tá? Ali na atividade que vocês estão fazendo. Vai ver que vai estar diferente, vai aparecer lá o adicionar dentro da atividade. A Elisete vai mostrar depois. Tá bom. Mais alguém? Não? Acho que tu pode, então, Elisete. Da minha parte era isso. Se surgir alguma coisa, depois eu falo. Então, tá. Boa noite, então. Nós vamos para a parte, digamos assim, mais medrosa agora. Tem coisas, a gente já vai dizer agora, que a gente está aprendendo agora, um mês depois que a gente está usando, a gente está descobrindo. Tem coisas que a gente ainda não sabe. A plataforma, às vezes, ela muda. Tem dias que somem coisas, a gente entra em desespero, porque eles estão mexendo. Então, assim, qualquer dúvida, peçam para a Prof. Gil. Ela pode dar o meu número, ela tem a liberdade de dar o meu número para vocês, me chamarem no particular, porque às vezes ela está dando aula e ela não consegue dar atenção para vocês. Então, peçam o meu número para ela, eu atendo vocês, ajudo dentro do possível. Tem casos que eu estou marcando pessoalmente para encontrar com a mãe, com o pai para fazer, porque às vezes só falando não conseguimos nos entender, então a gente vai dar um jeito de resolver e sanar todas as dificuldades que vocês têm, tá? Hoje eu vou mostrar alguns problemas, né, que foram surgindo nesses 15 dias, 20 que a gente está usando a plataforma, mas não quer dizer que mexendo vocês vão ter outras dúvidas, e aí vocês vão nos pedindo, tá? A gente faz tutoriais, faz vídeo e vai mandando para ajudar vocês. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês
Algumas partes talvez vocês já conheçam, tá? Então, vocês vão apenas rever, né? E tem partes que talvez vocês não tenham dado atenção antes e agora vocês vão ver que tem uma certa importância. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só preciso que alguém fique... Gil está com o microfone aberto, né? Para ir me orientando, porque eu não vejo mais vocês agora. Aparece ali acesso ao Meet pelo celular? Sim, não está a tela cheia, mas está uma parte. Assim. É que para mim ela fica piscando aqui meia doida, porque eu estou no PDF. Bom, esse tutorial, se precisar, depois eu encaminho. Alguns de vocês já viram, tá? É o quê? Quando eu uso o celular, eu tenho que baixar os aplicativos para poder acessar a sala de aula, tanto para as videoaulas pelo Meet, quanto para o material. Então, quem vai usar o celular... agora eu estou no computador, mas se um dia eu for usar o celular, eu preciso ir no Play Store ou no App Store e baixar o quê? O Meet, que é uma das ferramentas que a gente usa. Quando vocês baixam o Meet no celular, ele vai pedir para liberar a câmera e o microfone. Vocês têm que dizer sim para essas janelinhas, senão vocês não conseguem depois, durante a aula, poder usar. E ele vai pedir uma conta. Se vocês já têm a conta do filho de vocês, da filha de vocês, do Educar ali, vocês só clicam nela e anexam. Se vocês não têm a conta do Educar, vocês vão ter que adicionar. Porque se sem querer o celular de vocês puxar uma outra conta que não seja @educar, o Meet não vai abrir para reunião, vai dizer, você não tem permissão para participar. E com a @educar, vocês já entram direto, sem o professor autorizar. Aqui mostra códigos, caso vocês entram por link, mas se for por sala de aula, é bem mais tranquilo. Então, esse material, se precisar, me chamem no particular, que eu disponibilizo, ajudo para vocês. Então, uma das coisas que eu queria dizer é isso. Para usar no celular, tem que baixar o Meet. Depois, ele é acessado diretamente da sala de aula, mas o aplicativo tem que estar aí. Já teve casos que, depois de instalar e usar o sala de aula, a mãe resolveu excluir, porque não estava clicando no Meet. Só que, a partir do momento que a gente vai na sala de aula, a gente clica lá na câmera, ela vai abrir o Meet. Então, se você desinstalar, você não vai conseguir participar. Ele tem que ficar instalado ali no celular. Então, isso era uma das coisas que eu tinha para falar. O Meet pelo computador. Mudou a tela agora para vocês? Sim. O Meet pelo computador, então, ele é um pouco diferente. Você só favorita ele. Eu estou mostrando ali que tem uma estrelinha que tu clica e tu favorita. E aí ele pode ficar aqui na barra, para não ter que ficar toda hora abrindo o Google, por exemplo, e digitando Meet. Ele já fica aqui como esses ícones que eu tenho bem pequenininhos, tá? Então, é uma das formas de abrir diretamente. Quando vocês fazem pelo computador, o Meet não precisa ser instalado, ele abre online. E ele vai pedir o código para participar, que é aquele link que a prof manda. Pelo computador, eu não aconselho vocês usarem por aqui, porque vocês indo na sala de aula, ele já abre diretamente essa janela. Então, a gente não precisa deixar o Meet ali, porque pela sala de aula, dentro da disciplina, ele já vai puxar. Então, isso era um tutorial também que a gente tinha preparado antes de usar a sala de aula. O que a gente pede para que, tanto pelo celular quanto pelo computador, as crianças usem a câmera ligada, se tiver câmera, porque às vezes é num computador que não tem câmera, tá? E o microfone, a professora sempre vai pedir para deixar ele desativado. Por quê? Por mínimo que seja o barulho aqui na minha casa, se eu tiver a máquina batendo roupa ali, para vocês vai ser um barulhão. Para mim nem parece, mas para vocês vai ser bastante. E aí dispersa. Então, a gente sempre lembra dessa situação, tá? E sempre vai clicar em participar para poder entrar. Vai entrar automaticamente porque entrou com a @educar. A prof não precisa autorizar. Quando não entra com a @educar, a prof precisa permitir. Não sei se a gente vai ainda poder usar essa permissão, porque nos cursos que nós estamos fazendo, eles estão pedindo para a gente não deixar ninguém entrar sem o @educar. Porque até agora eles já tiveram tempo para todo mundo acessar a sua conta e fazer esse primeiro acesso. Bom, deixando o Meet de lado, que o acesso pelo celular e pelo computador das reuniões era isso.
Eu vou pro Classroom, ou seja, o nosso sala de aula. Pelo computador, o que a criança faz? Ela entra no seu já @educar e ela vai cair já diretamente nesse Google Sala de Aula. Aqui também, vocês não precisam fazer o acesso de abrir o e-mail, vir nos 9 quadradinhos e achar o Sala de Aula. Quando vocês abrirem o Sala de Aula pela primeira vez, tipo aqui, vão na estrelinha aqui em cima e favoritem, porque daí a criança vem aqui na barra e já clica no Sala de Aula. Quanto menos passos ele tiver que fazer no computador, melhor. Mesma coisa no celular. Então, tudo que a gente puder atalhar, fica mais fácil para a criança, tá? Bom, cheguei na sala de aula. Aqui pelo computador, a vista é deste jeito, certo? Quem já acessou pelo computador, ficam as disciplinas, uma em cada lado, e aparecem mais disciplinas na tela do que no celular. Eu vou mostrar como é que é no celular. Deixa eu ver se é aqui que eu vejo. Olhem como é que é no celular. Estão vendo uma tela que mostra, acho que está bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Vai fugir um pouco do... Vamos diminuir um espaço. No celular, o aplicativo já vai ficar ali na área de trabalho do celular, em algum lugar, clica, e aí abrem as disciplinas uma debaixo da outra. O formato é um pouco diferente, tá? Mas vai dar para ver todas as disciplinas aqui também. Esse é o esquema. Quando eu abro a disciplina, pelo celular, para participar da reunião, é esse ícone aqui. Se não está aparecendo, é porque a prof não marcou hoje a aula ali por essa sala de aula. Porque se for no horário de aula, a câmera vai aparecer. Só clicar ali e participa da aula. E se for para ver o conteúdo, os trabalhos, daí vai clicar em cima da disciplina. Eu já vou mostrar melhor como que é no celular essas disciplinas, esse material. Bom, cheguei na sala de aula, e aí? O que eu tenho que saber que eu vou encontrar na minha disciplina? No computador, o mural, atividade, pessoas, aparece em cima. No celular, aparece embaixo, mas é na mesma ordem. Para que serve o mural? O mural é um atalho, digamos assim, para que eu veja se a prof postou alguma coisa. Então, se eu olhar no mural, vai ter sempre as últimas postagens da prof. Se eu olhar lá e tem uma postagem de ontem, quer dizer que hoje ela não postou nada. Então, vocês podem ver se tem coisas novas ou não. Mas para trabalhar é sempre nas atividades que os filhos de vocês têm que ir. E pessoas é só para eles verem os colegas, mas os colegas eles já sabem quem são, né? Cada um dos colegas. Atividades. Vocês já devem ter mexido, né, na atividade, e aí vocês viram que aparecem títulos das atividades. E elas aparecem com formatos diferentes aqui dentro da bolinha. Tem atividade que parece um retângulo com um marcador de página. Tem um outro que é uma página com linhas. Cada um tem um objetivo. Quando o professor posta material, ele vem no primeiro formato. Depois eu vou mostrar ali da sala de aula da prof que eu fiz um print. Quando a prof posta material, vocês não têm como devolver nada para ela, porque não abre a janelinha para devolver. Ela pode postar um material, alguma coisa para o aluno copiar, para o aluno só visualizar, mas não quer dizer que o aluno vai devolver para ela alguma coisa ali. Para poder devolver, a prof vai ter que criar atividade. E quando ela cria atividade, o formato da bolinha vem um retângulo dentro com linhas, tracinhos. E aí sim é que a prof vai poder receber algo de volta. Tá? Por exemplo, aqui. Nessa tela dá para ver que numa atividade, que aqui aparece na bolinha o retângulo com as linhas, essa atividade foi chamada de teste, por exemplo, dentro da disciplina de ciências. A prof pediu alguma coisa. Olhem como aparece no lado direito. Aparece aqui seus trabalhos. Aparece escrito atribuído. Atribuído quer dizer, eu tenho que realizar. O que a prof pediu? Vamos supor que ela pediu para fazer fotos do caderno. Não vai aparecer nada escrito aqui. Mas eu venho e clico em adicionar ou criar, e eu vou ter a janelinha para adicionar as fotos que eu fiz. Aqui é no computador,
No celular também aparece, só que não aparece no ladinho, aparece embaixo. Daqui a pouco eu já mostro como que é no celular. Que, como são duas situações, eu vou falando e vou lembrando das duas. Depois que o aluno adicionou, ele tem que marcar como concluído, ele tem que enviar, porque se ele não manda, o trabalho fica aqui. Então, ele sempre tem que mandar para que a palavra atribuído mude para devolvido, que o aluno já mandou para o professor. Olhem aqui quando abre a janela dos seus trabalhos no adicionar, tanto no celular quanto no computador, abre várias opções. A Carmeline me pediu, só pode salvar na área de trabalho? Não, ó, você está salvo no Drive, vem aqui na primeira opção e procura no Drive onde está salvo. O que a gente usa bastante é arquivo, porque o arquivo é algo que tu salvou no teu computador, por exemplo, ou o arquivo tu salvou ali no teu celular e tu vai buscar. Mas nada impede de pegar lá do Google Drive também. Por enquanto, a gente não vai... talvez a prof vai deixar já meio que pronto o documento quando ela for compartilhar uma cópia por aluno. Então, essa parte de criar um documento, apresentação e planilha, aos poucos, a prof vai explorando com os alunos. Depois eu mostro como é que é esse arquivo ali pronto do doc. Tá, eu tenho salvo no meu celular ou no meu computador. Como é que eu acho? Eu venho aqui em upload, depois que eu cliquei em arquivo, né? Arquivo, upload, e eu vou selecionar aqui. Talvez essa palavra aqui mude. Tem celular e tem computador que são de modelos e marcas diferentes. Então, em alguns, essa palavra aqui está escrito em inglês, mas é ali que vocês vão clicar para poder buscar o que está salvo no computador ou uma foto. Por exemplo, aqui, eu venho e seleciono qual das coisas que eu quero mandar para a prof. Eu clico em cima, adiciono, e automaticamente o que eu cliquei em cima e eu adicionei, vem aqui para a minha área de teste que eu tenho que devolver. Quantas coisas eu posso anexar? Aí agora eu vou responder aquela pergunta daquela mãe que disse, tá, eu mandei um e daí agora como é que eu mando outros? Se você anexou 3, 4 e entregar, depois que você entrega, você não consegue acrescentar mais nada. Então, uma das opções é pegar de volta o que tu mandou para poder anexar, tá? Mas tu vai pegar de volta aquilo que tu já mandou e daqui a pouco a prof já corrigiu. Então, o que a gente vai fazer agora? Tu só vai colocar aqui o entregar quando tu tem certeza que tu já fez tudo que a prof pediu nessa atividade aqui. Eu fiz só a primeira parte, tudo bem, anexa aqui, mas não manda. Amanhã eu vou fazer mais uma parte, anexa aqui, e quando você tem tudo, você manda. O trabalho vai ficar sempre salvo aqui. E até você não entregar, ele fica como atribuído. Então, você pode ir anexando várias coisas, até fazer tudo que a prof pediu. Só lembrando, tudo que ela pediu nesse teste aqui. Porque ela pode pedir fotos desse teste e ela pode pedir uma outra coisa para fazer um desenho. Então, cada coisa no seu lugar. Tá? Elisete, é adicionar ou anexar que eu não consegui ler? Tu vai, primeiro aqui, tu vai adicionar, tá? Depois desse material eu posso mandar para vocês ali na sala de aula, a gente pode postar. Primeiro tu adiciona. Até tu não adicionar nada, fica escrito marcar como concluído. A partir do momento que a gente adiciona, esse retângulo aqui não vai mais estar escrito marcar como concluído. Ele vai mudar para entregar. Então, a partir do momento que vocês anexam alguma coisa, ele vai mudar para entregar. E se você não anexou nada, ele vai ficar lá marcar como concluído. Mas tu não fez nada ainda, então tu não pode marcar como concluído, porque tu não vai ter nada lá dentro. Quando tu anexa, ele muda para entregar. Aí vai aparecer escrito entregar. Depois que você entrega, ele vai mudar para devolvido. Então, a pergunta daquela mãe, eu quero mandar mais coisas aqui dentro, esqueci. Você vem aqui e cancela o envio, volta tudo para você. E depois manda. Não é aconselhado
fazer isso depois que tu mandou para a prof alguns dias, porque a prof já pode ter corrigido, daí não vai fazer sentido. Mas se eu postei e daí me dei conta 5, 10 minutos depois que faltou uma parte, eu posso cancelar o envio, vai voltar tudo para mim, e aí eu anexo mais coisas. O devolvido quer dizer que a prof já recebeu esse material, tá? Deixa eu ver o que mais, acho que dessa parte... Desculpa, Elisete, e quando eu corrijo e devolvo para eles, o que aparece para eles? Se tu devolver com nota, Não, ele sim. vai... que não é o caso, ele vai como concluído. Mas... Por enquanto, nós não podemos devolver com nota, por quê? Porque nós não vamos avaliar ainda com nota. Então, se a professora devolver para você sem nota, só com comentário, parabéns, muito bom, vai voltar a aparecer atribuído. Isso não quer dizer que falta fazer alguma coisa. Quer dizer que a prof não pode colocar nota ainda. Mas daí... vocês vão receber de volta, a prof vai ter deixado algum comentário, e aí vocês vão ver no comentário, se ela escreveu que estava tudo certo, ok, não precisa fazer nada, tá? Porque quando eles criaram essa página, esse aplicativo, digamos assim, eles criaram para que fosse usada nota, né? Esse era o objetivo. Só que nós temos orientação que não podemos ainda avaliar até que não se saiba direito como se avalia. Então, por isso que ele está voltando para alguns como atribuído, nesse sentido. Não quer dizer que faltou fazer alguma coisa, tá? Bom, pode ser que eu queira enviar fotos ou trabalhos pelo computador ou pelo celular. Então, aqui, volto a repetir, ó, seus trabalhos, adiciona, anexa, recebe todo o material. Se for pelo celular, que eu falei que o celular é um pouco diferente, clica na disciplina, clica em cima da atividade que tem para fazer, tá? Vejam aqui que algumas estão cinza. Talvez vocês vão perceber isso na página dos filhos de vocês. Tudo que está cinza é porque vocês já realizaram. Então, às vezes, fica cinza no celular. E o que está forte, tipo um azul, é porque não foi feito ainda. Então, essas coisas a gente está percebendo agora. Porque a nossa visão de professor é diferente da visão dos filhos de vocês. Então, tem coisas que vocês vão nos pedindo e a gente vai ter que entrar para ver como que é. Porque para nós não aparece assim, tá? Daí, do aluno que faz pelo celular. Clica em cima do título. Olhem que eu falei que abria embaixo para quem usa o celular. O seu trabalho aparece aqui embaixo. E está escrito, adicionar comentário. E em cima eu circulei, aqui tem uma setinha bem pequenininha. É nessa seta que tem que clicar para poder anexar pelo celular. Pelo computador é tudo maior, mais visível. Pelo celular fica tudo mais escondido. Mas a gente vai dar um jeito de achar. Cliquei na setinha, vai aparecer como apareceu no computador. Adicionar um anexo. Até eu não anexar, aparece marcar como concluído. A partir do momento que eu anexo, vai estar escrito entregar. Vocês reparem que vai mudando essas informações, tá? Cliquei em adicionar. Olhem a janela, não abriu parecido com o do computador? Só apareceu uma coisa a mais aqui. Apareceu tirar foto. Claro, porque pelo computador eu não posso tirar foto, né? Só posso fazer print. Mas pelo celular eu posso fazer a foto na hora e já mandar. Eu não preciso fazer a foto, guardar na galeria do celular, ir lá no arquivo e mandar. Até posso. Eu tenho a opção do arquivo. Eu posso fazer a foto, guardar e depois ir lá na galeria e buscar. Mas eu posso fazer a foto na hora e já mandar. Então, vejo que o celular tem essa facilidade a mais. Muito bem. Olhem como é que ficou a tela do celular. Eu anexei um material aqui, uma foto, no caso, e olha como aqui embaixo já ficou escrito entregar. Eu clico em entregar, ó, lá aparecia devolvido no computador, certo? No celular aparece entregue. Tudo isso nós só descobrimos agora usando. A gente achava que aparecia devolvido, a gente dizia para os pais, aparece devolvido, e os pais diziam, não, não aparece. Aparece entregue, e nós não, tem que aparecer devolvido. Então, cada situação é uma.
Então, às vezes, a gente pede desculpa para vocês, porque às vezes a gente passa informação, mas a gente não sabe que era diferente. Então, pode ser que, ao invés de ajudar, a gente até tenha atrapalhado alguns pais nesse quesito, tá? Então, olha como aparece no celular, entregue. Bah, prof, esqueci de uma coisa. Cancela o envio, coloca o que falta e manda de novo, tá? Depois que está entregue, está feito o negócio. Então, celular é uma coisa, computador é um pouco diferente, mas tem coisas bem parecidas nos dois, certo? A última parte que eu deixei aqui, tá? Aqui também é pelo celular, ó. Ele mostra aqui os seus trabalhos, né? Que adiciona, que tem a foto, escolher foto. Pelo celular, quando tu faz a foto na hora, ele mostra embaixo na tela do celular. Tu quer repetir ou tu vai usar essa foto? Porque às vezes eu fiz a foto e ela saiu tremida. Eu posso repetir se ela não tá nítida. Porque às vezes no caderno pegou claridade, pegou uma sombra, a professora não vai conseguir ver. Então, se vocês verem que a foto não ficou boa, vocês repitam ela. Não, na foto tá nítida, clica em usar foto. Quando você clicar em usar foto, ela já vai anexar aqui. Daí você pode entregar ou anexar mais fotos ainda, tá? Deixa eu respirar para ver se eu esqueci de alguma coisa. Gio, o que eu não falei que tu lembra? Não, eu acho que era isso, só agora vendo com os pais se tem mais alguma dúvida, né, que apareceu, que surgiu ao longo dessas postagens que eles fizeram. Acho que eu vou mostrar da tua tela que tu fez antes, que eu fiz um print para mostrar, que acho que vai ficar maior, a tela da aula que a Gil mostrou antes da sala de matemática, tá? Que é a realidade de vocês. Olhem o primeiro e o segundo item aqui verdinhos, eles são atividades, vocês têm algo para devolver. Olhem o terceiro, ele não tem um formato diferente? O terceiro, ele tem uma carinha diferente, né? Material. Aí ele é material. Esse terceiro, mesmo que tu queira, tu não consegue devolver nada para a prof. Então, ó, o que dá para devolver para a prof é no primeiro, no segundo e no quarto. Que são ali que as atividades vão estar, que vocês vão devolver ali dentro mesmo. Tá? Isso aí. Senão, não tem como devolver aonde tem esse formato de material. Que é uma dúvida que pode surgir. Ah, eu estou clicando aqui, mas não aparece. Talvez você não esteja clicando no lugar certo. Gil, eu acho que para nós não tem como mostrar o pendente, porque a gente está como prof, né? Para os alunos, aqui no lado, né, debaixo do matemática, que eu estou mexendo o meu cursor, tem uma aba, se tu clicar aqui nos 3 risquinhos, abre uma janela e vai ter turmas e tem pendente, tem agenda e tem pendente. No pendente dá para ver tudo que eu tenho que devolver para a prof, por exemplo. É um atalho para ver, para não ter que ficar entrando em cada uma das salas de aula e ver se eu mandei tudo ou não. A gente pode fazer um vídeo, depois um tutorial. Só, Elisete, complementando, já tem esse videozinho, já está encaminhando. Mandou, tá. Sim, podemos mandar já em seguida para eles, né? E também destacando que tudo isso que foi falado na reunião agora pela prof. Elisete, a gente tem os tutoriais separados. A gente pode colocar lá nos grupos, que aí vocês podem, né? Porque às vezes agora é muita informação, e aí eu preciso fazer determinada coisa e eu não lembro. Eu posso ir lá, olhar no tutorial, né, e executar aquilo que eu preciso fazer, né? Porque às vezes é muita informação e a gente não consegue assimilar, né? Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só reportar ou para a prof ou para mim, né? Mas, na verdade, a gente sempre vai acabar se dirigindo à prof. Elisete. E qualquer coisa da prof. Elisete, a gente faz vídeo e faz outro tutorial, né? Sim, não tem problema. E a gente vai trabalhando nesse sentido. Só a questão do formulário, que vocês viram também que é só enviar, né? Termina de fazer o formulário e clica em enviar. É um pouco diferente também, mas é ali bem tranquilinho. Clica em enviar, já vem para a prof direto. Ah, uma coisa que eu lembrei agora, tu fez um trabalho que é uma cópia por aluno, né, prof? Isso, eu fiz agora de português, que eu estou explicando da segunda, e fiz também no ensino religioso. Que eles eu vou falar disso, então. Quando a prof faz uma cópia por aluno,
a folha que ela anexou, ela vai aparecer aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou com o cursor em cima aqui dos seus trabalhos? Sim. Quando ela faz uma cópia por aluno, o trabalho já vem aqui. O aluno só clica aqui e escreve ali dentro. Ele não vai precisar anexar porque ele já vem aqui. Somente se a prof fez uma cópia por aluno. É para editar no próprio... Isso. Aí tu clica, abre aqui, edita, ele salva sozinho e depois entrega. Então, pode ser que alguns trabalhos vocês vão receber eles aqui. Por quê? Porque a prof fez uma cópia por aluno. Então, isso também é interessante, porque talvez vocês vão se deparar com essa situação. E o formulário, eu sei que dessa turma teve alguns que eu ajudei, quando faz pelo computador é uma maravilha, né? Quem faz pelo celular dá um pouco de transtorno, por quê? O formulário, gente, ele está interligado com a página do Chrome, tá? E aí, às vezes, a gente não tem a nossa conta @educar salva lá no Chrome, no Google. Tipo, quando eu abro uma página do Google no meu celular para pesquisa, lá em cima, do ladinho, aparece a bolinha com o nome. Se tiver a conta do filho ou filha de vocês, eles conseguem abrir o formulário. Mas se tiver no celular da mãe, do pai, tem a conta da mãe, do pai, que ela não seja do filho @educar, o formulário vai dizer, você não tem permissão para abrir. E aí a gente está apanhando, porque cada celular, gente, é um. Tem uns que a gente tem que tirar a sincronização. Bom, para celular eu estou dizendo, pais, venham na quarta-feira na escola e eu faço pessoalmente. Porque a gente, às vezes, fica 2, 3 horas ali falando e a gente não consegue tirar. E aí a gente tem que olhar para o celular, ver como é que aparece escrito. Então, quem teve problema com o formulário, tá? No celular é isso, tá? Em alguns casos eu chamei, acho que foi a mãe da Evelyn. Eu sei que eu ajudei uma mãe, até que eu disse, tenta atualizar, porque de repente demora. E daí foi a mãe da Evelyn, sim. Foi uma hora que funcionou. E às vezes a internet, gente, a gente sabe que como os alunos, a internet cai, e às vezes cai do professor. E aí, às vezes, o aluno está ali fazendo o formulário e dá erro. Eu acho que aconteceu também com o Bernardo, né? Que eu tive que ajudar. Daí, quando ele me mandou as fotos, tudo, ele descobriu que não estava no @educar. Então, às vezes, a gente mexe. A gente até descobrir, e era aqui que tinha que estar no... Porque, assim, a visão de sala de aula é com a @educar. Só que lá no Google também tem que estar com a @educar para abrir formulário. E outra coisa, e a prof mandou um texto no Word, tipo, né, de um documento. O celular, a gente sabe que ele vem com mínimo de aplicativos. Se a gente não baixa um Acrobat, se a gente não baixa um Google Documentos, um Word, é óbvio que quando eu vou abrir um trabalho da prof no Word, o meu celular não vai abrir. A Yasmin teve problema, né, para abrir o trabalho por causa do Google, o Word... Isso, documento. Já no computador não precisa, porque o computador já vem com um pacote básico, então no computador abre tudo. Então a gente está descobrindo também que quem está fazendo pelo celular está tendo mais dificuldades. E às vezes o celular não tem tanta memória para ficar baixando coisas, né? E aí quando vê tem 501 coisa. Então, assim, a gente também, quanto escola, está tentando se organizar. Se alguma criança, tipo, estou com dificuldade no celular, a gente até pode ver se a gente consegue um computador emprestado para auxiliar, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, também não vamos exigir de uma criança que não consegue fazer no celular que faça a mesma coisa de uma que está no computador. Então, a gente está tendo esse olhar, né? E aí, nós vamos conversando com a prof também, né? Mas vocês têm que nos pedir, né? Vocês têm que nos pedir, senão a gente vai tratando todo mundo igual, né? Então, vocês, por favor, nos peçam ajuda, tá? Eu acho que da minha parte eu falo bastante, tá? Eu falei bastante, mas tudo que vocês precisarem, me chamem no particular, que não tem problema de repetir para vocês, tá? Só então, para complementar, que eu esqueci de falar antes, as atividades do mês de julho, eu peço para vocês irem postando até o dia 4, que é terça-feira. Eu acho que dá para vocês ir se organizando, quem ainda está com algumas atividades atrasadas, né? Aí, no dia 4, vocês terminam de me enviar, porque agora a gente já começa o mês de agosto, né? E as coisas vêm vindo.
e vão aumentando, né, as atividades, senão fica muito começa a acumular as coisas. E assim, mais uma coisa, pais, que eu queria pedir para vocês, que se eles puderem estar mais próximos a mim nas aulas e não ficar tão atrasados, sabe? Porque às vezes eu tô lá na aula da segunda-feira e da terça explicando, tem aluno que está ainda lá na terça da semana passada, então eles ficam perdidos, né? Vocês vão dizer, é muita coisa. Eu tento, né? Por isso que eu disse, nós vamos fazer um pouquinho no livro, nós vamos fazer dentro do Classroom, nós vamos fazer algumas coisas copiadas, mas assim, que eles possam ter, como a coordenadora falou, um momento de estudo, um momento que eles vão se organizando para deixar em dia esses dias para não ficar muito acumulado, né? Porque eu tô lá na segunda e terça, o outro tá ainda lá na semana passada, vai se perder, daí quando chegar aqui já não lembra mais nada, não consegue acompanhar. Então, segunda-feira eu posto de segunda e terça, explico as aulas, eles têm para fazer na segunda e na terça, daí eles vão se organizando, depois vem a quarta e a gente vai indo assim. Claro, sempre atrasa, pode ser que atrasa, mas que eles consigam estar, né, mais ou menos junto comigo, que vai ficar melhor daí o processo. Certo? Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Então, se surgirem outras perguntas, vocês podem nos chamar a mim, qualquer coisa eu vou recorrer a Elisete também, e outras dúvidas da minha parte, vocês podem me procurar também no particular, certo? Profe, vai postar a sequência das aulas, tipo de segunda, no grupo? Não, as aulas continuam na sala de aula. Isso? Não, eu acho que é o horário. Tu tá falando do horário, desculpa. Matemática. Sim, o horário eu vou postar para vocês amanhã, ali mais tardar, amanhã eu já coloco lá, para eles se organizarem. Segunda, o que eu tenho? Matemática, português, e eu boto os dias lá dentro, daí vocês também não se perdem, né? Então, eu vou botar o horáriozinho já no grupo, sim, tá? Tá bom. Amanhã eu já coloco, então. É isso? Nada mais? Então, agradecemos a presença de todos, né? E dúvidas, nos chamem, que estamos para atender vocês, certo? Muito obrigada e tenham uma